E nós aqui vamos abrir as nossas Bíblias, se vocês fizerem o favor, em Mateus no capítulo 3, dos versos 13 a 17 será o nosso texto, onde nós vamos meditar, onde nós vamos tentar extrair aqui os princípios que nós vemos aqui escritos e não só. Vamos tentar ir para além daquilo que está escrito, para além daquilo que está na letra, vamos entender a intenção do Espírito do Senhor não só ao relatar, ao escrever-nos esta carta de amor, porque todas as Escrituras é uma carta de amor para o nosso coração e são vida, amém? São vida, então nós temos que entender quais são os princípios que estão aqui para podermos aplicá-los na nossa vida. Porque nós não queremos ouvir aquela frase, aquele discurso, não é? Que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fiz eu. Porque na realidade ele diz: olha, aqueles que ouvirem este sermão e o aplicarem na vossa vida são inteligentes, estão a ser sábios. Mas aqueles que não aplicarem estas palavras que eu vos ensinei são nécios, são completamente vazios e não vão conseguir construir nada que permaneça. Então nós sabemos essa passagem, não é? Mas aqui em Mateus 3 nós estamos num momento, eu propus-me a fazer esta série, não é? Jesus, caminho de vida. E hoje nós estamos a passar pelo batismo. Nós vamos ser testemunhas do batismo de Jesus. Agora, o que é que isso implica na nossa vida? O que é que isso nos dirige? Que princípios nós podemos aprender deste ensino? Então vamos ler as Escrituras. Mateus 3, 13 a 17. Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai nosso, nós estamos aqui neste lugar, Senhor, conscientes que Tu estás no nosso meio, que és Tu que falas ao nosso coração, que a Tua palavra é viva e eficaz e que ela nos vai ajudar e a discernir todas as intenções do nosso coração. Senhor, pelo Teu Espírito, fala-nos. Que nós possamos ouvir a Tua voz hoje, como aquela multidão ouviu a Tua voz, a declarar amor pelo Teu Filho, prazer por quem Ele é. Senhor, que nós possamos ouvir isso hoje também no nosso coração. Nós que estamos em Cristo. Para a Tua honra e glória. Amém. Então o propósito da minha partilha, do meu sermão, é demonstrar que o batismo de Jesus revela duas coisas: quem Ele é e para o que veio. Então aquilo que eu me proponho trazer hoje é identidade e missão. E todos nós, para fazer uma missão aqui, nós temos que conhecer quem somos, porque a nossa missão vai ser determinada pelo que somos e não o inverso. A nossa missão não determina quem somos, revela quem somos, mas quem somos determina a nossa missão. Estão comigo? Porque muitas vezes os crentes andam a fazer a coisa inversa. Andam a tentar provar quem são ou a tentar identificar-se com aquilo que fazem. E não, nós fazemos porque somos. Ok? E nós vamos aprender isso na vida de Jesus. Vamos tentar perceber isto. O contexto desta passagem. Porque no primeiro versículo diz o quê? Por este tempo. Qual tempo? O que é que estava a acontecer? Pronto, aqui percebemos, não é, que Jesus já desceu da Galileia até ao Jordão. Desceu, não subiu, porque aquilo era sempre a subir. Apesar no nosso mapa nós vemos para baixo, mas eles estavam sempre a subir. Em termos de elevação, era a subir.
Então, quando Jesus sai da Galileia para o Jordão, ele vai com um propósito muito fixo. Ele vai encontrar-se com João Batista e ele vai cumprir a voz do Pai. Ainda que ninguém entenda o que isso quer dizer, então nós podemos entender que João Batista tinha sido levantado por Deus com uma missão muito clara. Eu quero que tu vás identificar o Messias e que tu, no batismo do arrependimento, vais perceber quem ele é. Eu há muito tempo que esta mensagem anda aqui sempre a brotar na minha cabeça. Extraordinário. João Batista conhecia quem é Jesus, mas ele não o identificava como Messias. Ele não sabia quem era. As Escrituras o dizem e a gente vamos lá chegar. Eu ontem estava numa luta constante. Eu dizer, amor, o que é que tu achas? Faço ou não faço? Porque a pregação já está tão extensa, pensava eu, não é? E se calhar está, vamos sair daqui à 1h30. Não, mas não é. Mas a realidade é que eu pensava, coloco isto ou não coloco? Mas nós, para entendermos a beleza de toda esta passagem, nós temos que conhecer isto. João Batista estava a batizar para que fim? Qual era o fim de João Batista? Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, ele está a chegar. Então nós temos que nos purificar, nós temos que estar preparados para isso. Então nós temos que confessar os nossos pecados e ser batizados, purificados, para que o reino de Deus chegue até nós. Jesus sai da Galileia e vai até ao Jordão para ser batizado por João Batista. Por esse tempo, é assim que a Bíblia fala. E é interessante que isto leva-nos a Gálatas 4:4. Porque que tempo é este? É um tempo extraordinariamente único. É um tempo único. Porque as Escrituras dizem, vindo porém a plenitude do tempo. O tempo perfeito. Quando tudo estava preparado para receber o Messias. Ouça, tudo que nós deveríamos valorizar mais não foi criado na nossa era. Porque a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Então tudo o que nós precisamos efetivamente não foi criado na nossa era, não foi inventado na nossa era e não foi descoberto no nosso tempo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, é assim que a Bíblia diz, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar, versículo 5, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, muitos de nós, crentes, vacilam muito nesta adoção de filhos. Porque declaram Jesus como Senhor, mas depois não se identificam como filhos do Deus Altíssimo. Têm alguma dificuldade em dizer, eu sou um filho amado. E nós hoje devemos resolver isto. Esta questão tem de ser resolvida hoje na nossa mente. Porque Jesus, ou Pai, Ele não afirma que nós somos filhos dele. Ele declara. São coisas diferentes. Porque uma afirmação depende de nós. Uma declaração depende de quem declarou. Fiz-me entender? Uma afirmação é eu dizer, o Moisés toca bem. Porquê? Porque ele acabou de tocar. E eu estou a afirmar uma coisa que ele já fez. Mas quando eu estou a declarar algo que está dependente daquilo que eu creio. Então, quando Deus declara-nos como filhos amados, não depende de nós, mas depende em tudo dele. João surge no deserto, o que à partida parece um bocado estranho. Se nós recebêssemos uma mensagem, para onde é que nós íamos? Para o meio da cidade, tentar arranjar um lugar onde todos ouvissem e começávamos a proclamar a mensagem, porque ela era necessária ouvir. Jonas, quando foi até Nínive, ele pregou pela cidade, ele teve que correr a cidade toda, porque ele queria que toda a gente ouvisse. Mas João Batista vai para o deserto. E ele começa a pregar uma palavra que era muito importante, era a mais importante de se ouvir, e ele vai para o deserto. Isto é estranho ou não é estranho? Nós vamos entender que para sermos
missionários do Deus Altíssimo, nós temos que ser ilógicos muitas vezes. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por obediência. Fé é um sinónimo de obediência, de fidelidade. Amém? Então João Batista foi obediente à voz de Deus relativamente a quem ele era e o que ele iria fazer. Então ele vai para o deserto. Sabem porquê? Porque em João 1, quando alguém lhe pergunta assim, os fariseus enviam pessoas inquisidores, ali estão a fazer um inquérito a ele, querem saber quem ele é, se ele se identifica como Cristo. E perguntam-lhe, tu és o Cristo? E ele diz de uma forma muito clara, não, eu não sou o Cristo. Então és quem? És o Elias? Não, eu também não sou Elias. Ele não sabia, ele não tinha a informação toda. Porque ele diz não, mas Jesus diz que ele é o Elias que havia de vir. Mas ele não tinha essa noção. Ele tinha noção de quem era. E ele sabia que ele não era o Cristo. Quando lhe perguntaram, tu és o Elias? Ele disse, eu não. Tu és o profeta? Eu não. Então quem és tu? Quem é que tu dizes que tu és? E ele, o que é que ele respondeu? Eu não digo o que eu sou, eu digo o que Deus diz que eu sou. Voz do que clama aonde? No deserto. Então quando ele teve que pregar a proclamação dada por Deus, a missão, onde é que ele foi? Literalmente. Para onde? Para onde ninguém estava, mas ele foi obediente. Nós precisamos de aprender a ser assim. Obedientes, mesmo que seja ilógico. A Bíblia diz-nos prega a tempo e a fora do tempo. E nós tentamos sempre encontrar o melhor tempo, a melhor ocasião. Mas João Batista entendeu que para cumprir a sua missão, ele teria que ir literalmente cumprir aquilo que o profeta Isaías disse. Voz do que clama no deserto, endireitai no ermo, porque os evangelhos tiraram esta parte do ermo, porque já está lá deserto, não vai dizer deserto duas vezes, mas o profeta Isaías diz, voz do que clama no deserto. Endireitai no ermo, ou seja, no sítio inóspito, despovoado, vazio, voz do que clama no deserto. Endireitai no ermo o caminho do Senhor. Todos os vales vão ficar planos. Todos os montes vão ficar planos. E ele, João Batista, eu acho que ele não entendeu todas as coisas, mas ele sabia a principal. Eu quero ser obediente à minha chamada. Então ele foi para o deserto. Diz que multidões foram ouvi-lo. Um homem estranho, com uma mensagem estranha. Mas foram ouvi-lo. E este é o tempo. Mas sabe o que é que estas pessoas, multidões, vinham das cidades? Sabem o que é que eles tinham lá a fazer? Eles ouviam a pregação de João Batista e eles ouviam João Batista a dizer, arrependei-vos, pois é chegado, pois está próximo o reino de Deus. Portanto, confessem os vossos pecados e sejam batizados. Vocês imaginam uma fila enorme. Da cidade a vir multidões de pessoas. E não eram quaisquer um. Não era qualquer um. Diz que muitos fariseus e muitos saduceus se juntaram àquela multidão. Tanto é que quando João Batista os viu, disse, é lá, raças de víboras. Quem é que vos ensinou que vocês tinham que fugir da ira de Deus? Extraordinário, não é? Mas diz que estes fariseus e saduceus foram lá. Mas sabe o que é que eles tinham todos que fazer? Confessar o seu pecado. Ser batizado. E é aqui que João Batista, quando vê aquela malta, diz, ok, vocês confessam o vosso pecado, vocês são batizados para arrependimento, para purificação, para preparação da chegada do reino, mas vocês têm que dar frutos dignos de arrependimento. Então diz que Jesus foi até lá. João, na realidade, João Batista, sim. João Batista, quando o viu, deve ter ficado confuso. Porque as Escrituras dizem que ele não o conhecia como Messias. Já vamos lá chegar. Já vamos lá chegar. Então aqui Jesus está a identificar-se com os pecadores. Versículos 13 a 15. Deixem-me ler outra vez. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Ora, se ele não conhecia, ele não sabia que ele era o Messias, por que é que ele diz isto? Qual era o batismo de João? Mais uma vez, arrependimento.
O que é que eles tinham que fazer antes de ser batizados? Confessar o seu pecado. Como João Batista conhecia Jesus e sabia que pelo exemplo, pelo testemunho, o que é que ele diz? Tu és o Messias, eu é que devo ser batizado por ti? Não! Ele diz, eu é que precisava de ser batizado por ti. Porque o exemplo de Jesus, mesmo sem ele mencionar que ele era o Cristo, o Messias, era exemplar. Era extraordinário. E aos olhos de João, se alguém tem que ser batizado por alguém, então sou eu que tenho que ser batizado por ti e não tu por mim. Porque não foi a João Batista e não foi diante daquela multidão assim, com Jesus ali a aparecer, que ele disse, o que vem após mim, eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. Isso ele disse aos saduceus e fariseus que o interrogaram. Vamos lá montar aqui o puzzle todo. Neste momento, João Batista olha para Jesus e diz na cabeça dele, bom, se há alguém entre nós os dois que tem que ser batizado um pelo outro, sou eu por ti, porque em termos de exemplo, na minha mente vem logo aqueles momentos de miúdos em que eles estão em cima das muralhas de Jerusalém a mandar pedras aos romanos. E o Senhor Jesus é o único que não manda. Quando eles começam a falar e juntar-se todos, e eu um dia, quando apanhar não sei o quê, vou fazer não sei... E Jesus ali, sem dizer aquelas tretas todas, sem se juntar à voz da multidão. João Batista conhece quem é Jesus, mas não sabe que ele é o Messias, não o identifica. Já vamos lá chegar, eu vou provar isto pelas Escrituras. Vocês estão a ficar confusos? Não. Eu já disse isto tanta vez que vocês já sabem esta coisa, não é? Então o santo o que vai lá fazer é identificar-se com os pecadores. Então, e se lêssemos a primeira vez estes versículos, com os textos paralelos que também existem, provavelmente iam surgir aqui algumas perguntas na nossa mente que têm de ficar esclarecidíssimas. Quais são? Jesus sentiu a necessidade de ser batizado? Porque o batismo era para arrependimento. Jesus sentiu a necessidade de se mostrar arrependido? Ele tem a necessidade de se arrepender? São perguntas que nós devemos fazer e são perguntas honestas. Porque se Jesus estava a ir direito a João Batista, porque ele estava a pregar o arrependimento, se ele estava a batizar para um batismo de arrependimento, então Jesus sentiu essa necessidade, sentiu necessidade de se arrepender, sentiu necessidade de ser purificado, sentiu necessidade de ser lavado. Jesus tinha a consciência de um pecador? São perguntas que nós devemos fazer ao texto. Porquê? Porque nós devemos ser bem esclarecidos relativamente a quem é Jesus. E para responder a estas questões, podemos começar pelo último versículo, porque Jesus diz, por enquanto convém-nos cumprir toda a justiça. Tu é que vens a mim, eu é que devia vir a ti. Eu é que devia ser batizado por ti. Por enquanto convém cumprir toda a justiça. E diz que ele o admitiu. Então ok, então vamos lá. Então se isto faz parte... Sabe o que é justiça? Quando eles falavam sobre justiça, é a palavra de Deus. É a vontade de Deus expressa. Plena. Deus quer cumprir com a sua justiça. Deus quer cumprir com a sua vontade. Deus quer cumprir a sua palavra e vai velar para cumprir a sua palavra. Então, quando Jesus diz esta afirmação, ele diz, ok, então vamos lá. Então, Jesus estava determinado a cumprir toda a justiça e toda a vontade de Deus. Então, o que é que as Escrituras dizem acerca disto? Porque esta caminhada marcava o início do seu ministério, da sua missão. Até ali ninguém sabia quem era o Cristo. Até ali ainda não se tinha identificado e mais. O próprio Deus não tinha identificado quem era o Messias. Então esta caminhada marcava o início de uma jornada. E ela só terminaria na entrega da cruz. Quando Jesus diz, está consumado. Está pago. Está cumprida toda a justiça. É isso que está lá escrito. Podemos com toda a certeza fazer as seguintes afirmações. Jesus não tem pecado, mas coloca-se no lugar dos pecadores. Ele assume publicamente a obra de substituição. E a justiça que ele cumpre é a que será acreditada em mim e em si. A justiça que ele cumpre é aquela que está acreditada em mim e em si. O batismo iniciou o caminho que levará à cruz. Ouça, nós podíamos ter vários textos, eu trouxe só apenas alguns. Filipenses 2, 5 a 11. Eu tinha que trazer. Porque para mim é o texto da excelência relativamente à vinda de Jesus até aqui. Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas se nós juntarmos aqui Hebreus 7, versículos 26, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, ou seja, alguém que nos substituísse, porque o sumo sacerdote na Bíblia é um substituto, é um apresentador da culpa da pessoa, ou neste caso do povo. Então nós precisávamos de um substituto como este. Como? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Sabe uma coisa? Isto são tudo sinónimos. Santo quer dizer separado. Quer dizer sem mácula. Quer dizer sem culpa. Quer dizer perfeito. Então repara o que Deus está a dizer acerca da pessoa de Jesus. Era necessário que uma pessoa assim nos substituísse. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Extraordinário. Esta é a definição acerca de Jesus. Mas Jesus sai da Galileia para ir até ao Jordão para se identificar com todos os pecadores e com toda a culpa que estava ali a ser mencionada e declarada, confessada diante dos céus e diante das multidões que se agregavam ali. Jesus identificou-se com os pecadores, mesmo não tendo culpa. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por enquanto, convém que se cumpra toda a justiça. Era necessário que o nosso sumo sacerdote se identificasse conosco desde o início até ao fim. Para quando ele dissesse está consumado, não tem a ver com ele, tem a ver conosco. É a nossa culpa que está ali naquela cruz. É a nossa vergonha que ele está a assumir perante toda a gente. Ainda hoje, quando o mundo fala sobre Jesus e cruz de Jesus, não identifica a nossa vergonha. É a vergonha de Cristo. É assim que é mencionada. Só que a vergonha dele é a nossa. Ele substituiu-nos na nossa culpa, no nosso pecado, na nossa vergonha. Ele foi enxovalhado no nosso lugar. Então o santo identifica-se com os pecadores. O batismo é isto. Mateus 3,15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Qual é a aplicação disto para nós? A obediência não é uma questão de conveniência. O que é que eu ganho com isto? É a nossa pergunta. O que é que eu lucro com isto? A obediência não é uma questão de conveniência, mas de submissão. Se Jesus tivesse dito no seu trono, eu vou lá abaixo identificar-me com os pecadores, o que é que eu ganho com isso? Nós poderíamos dizer, mas ganhou um nome que é sobre todo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele já o tinha em mãos. Diz que ele lhe restituiu a glória que ele tinha antes. Até ele, durante um tempo, não se importou ser identificado como nós, sem glória, com vergonha, com culpa, com pecado, destituídos de qualquer ligação com o Pai. Mas ele não recebeu uma glória maior do que ela já tinha. Ele foi restituído ao seu lugar. Então, cumprir toda a justiça significa fazer o que Deus quer. Esta é a aplicação para nós hoje. Mesmo quando parece ilógico ao olhar humano. Quando parece impossível ao olhar humano. Quando nós achamos que já não temos forças. Quando nós achamos que não temos capacidade para aquilo.
Deus não é o Deus dos possíveis. Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele não nos chama na nossa própria capacidade. Ele chama-nos capacitando-nos para cumprirmos a sua vontade. Agora a ideia é que Jesus foi ungido pelo Espírito para a missão. Versículo 16 diz o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui é declarado que o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. É uma das primeiras vezes que nós vemos aqui o Deus triuno a revelar-se. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A Igreja Bíblica entende que a missão não é um projeto humano. Não fomos nós que inventámos missão. Nós só somos úteis na missão de Cristo. Amém? Mas é o movimento do Deus triuno que cumpre essa missão. Então poderiam também surgir algumas questões a partir deste texto que devemos ter bem explicadas na nossa mente. Em primeiro lugar Jesus precisava da capacidade do Espírito Santo para cumprir a missão do Pai. Jesus não era cheio do Espírito Santo antes do batismo? São perguntas literais que é bom a gente fazer. Mais do que nós fazermos, podem nos colocar essas questões e nós temos que ter a certeza do que é que as Escrituras ensinam. Ali foi o momento em que o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo. Bom, deixem-me eu dizer o que é que nós como igreja acreditamos. E quando digo igreja não é só a igreja do Livramento, estou a falar de igreja comum, seja ela reformada ou não reformada. O que é comum nós aceitarmos. Em primeiro lugar, Jesus é Deus eterno. Nós vimos isso a semana, não dizemos já se foi a semana passada, se foi há 2 semanas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então Jesus é Deus eterno. É a segunda pessoa da Trindade. Em segundo lugar, Jesus é divino. E sendo divino, ele sempre esteve em perfeita união com o Pai e o Espírito Santo. Sempre. Logo, ele não recebeu o Espírito Santo pela primeira vez no batismo, porque nunca esteve separado dele. Então, o que é que isto quer dizer? Porquê é que ele foi ungido? Porquê é que nós vimos aquilo? O que é que aconteceu? O que aconteceu no batismo não foi o início da presença do Espírito em Jesus Cristo, mas sim uma manifestação pública, única. E essa manifestação pública iria servir para atestar toda a missão de Jesus Cristo aos olhos das pessoas. E servir de testemunho sobre toda a mensagem e toda a ação de Jesus. Bom, nós podemos afirmar com certeza que o batismo iniciou a obra messiânica de Jesus. Foi a partir daquele batismo que o Senhor Jesus iniciou a sua obra messiânica. E a descida do Espírito Santo foi um sinal visível para João Batista identificar o Cristo e toda a multidão identificar quem era o Messias. Porque no momento do batismo nós vemos Jesus dizer: convém cumprir toda a justiça. Eu lembro mais uma vez, justiça é a palavra de Deus. É a vontade perfeita de Deus. Só que quando nós lembramos estas coisas do Espírito descer e tudo mais, nós pensamos, é a primeira vez que ouvimos falar disto. Mas o povo não era. Porque em Isaías, no profeta Isaías, quando falava do rebento, do tronco de Jessé, da pessoa que viria para salvar o povo, ouçam lá o que está escrito em Isaías 11, versículo 1 e 2, que era bem conhecido do povo de Israel, daquelas multidões. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então estava ali a nata do Sinédrio, que eram fariseus e saduceus, e diz a passagem que eles eram muitos, e eles estavam presentes e testemunharam do momento. Eles conheciam as Escrituras, irmãos. Eles sabiam que aquilo era um ato celestial, divino, que eles não conseguiam discutir mais. São factos. Muitas vezes nós pensamos que a nossa fé é uma fé ilógica, infundada, e nós lutamos com a ciência da mesma forma. Ouça, fé é factos.
Fé é factos. Jesus veio a este mundo. Jesus identificou-se com todos os pecadores. Identificou-se com o pecado daquele que se arrepende. Jesus subiu uma cruz para cumprir a justiça do Pai em nome de todos aqueles que se arrependem e que se entregam a Jesus. É facto que ele disse isso. Também é facto que ele disse: eu vou morrer, mas passado no terceiro dia eu vou ressuscitar. A ressurreição de Jesus é facto. Não é história, é facto. Então a nossa fé não se baseia em proposições ou suposições. Isso é o que eles querem lá fora que a gente diga. A nossa fé não está a bater com a ciência. A nossa fé está de mão dadas com a ciência. Mas fé é factos, tal qual como a ciência. Só é ciência quando é factual. E a fé também só é fé porque é factual. São factos provados. Jesus Cristo foi visto num só momento por mais de 500 pessoas. Facto. Depois da sua ressurreição. Facto. Nossa fé não se baseia em suposições. Baseia-se em fé. Em factos. Certeza absoluta. Mesmo quando nós não vemos. Amém? E estava ali a nata do sinédrio. Fariseus e saduceus. E todos viram isso. Todos eles teriam de render-se aos factos. E esperar pelas cenas dos próximos capítulos. O que é que Deus vai fazer agora a seguir? Porque eles viram, ouçam, Marcos, no capítulo 1 diz que os céus se rasgaram. É mesmo literalmente o que está lá escrito. Rasgaram-se os céus. E alguém viu o Espírito do Senhor descer como pomba sobre Jesus. E nós pensamos, a descida do Espírito Santo sobre Jesus não foi o início de uma relação divina. Não é o início de uma relação divina. Mas uma demonstração da unidade do Deus triuno na missão que Cristo está prestes a começar. E fala-nos da nossa redenção. Então é aqui que Deus declara o Filho como amado. É aqui que Deus declara que tem prazer nesta pessoa. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouça, quando Jesus sai das águas do Jordão, algo extraordinário acontece. Como Marcos diz, aqui nós vemos que os céus se abriram e o Espírito do Senhor desce. Mas quando Marcos explica, ele diz assim: os céus rasgaram-se. Sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer que umas nuvens se abriram e eles viram alguma coisa que é natural ver quando o sol raia e as nuvens se separam. Não foi isso que aconteceu. A declaração bíblica diz que os céus se abriram. E Marcos diz mesmo, os céus rasgaram-se. Porque nós vimos algo que nunca tinha sido visto. Mas é interessante que não foi esse fenómeno atmosférico que os olhos deles ficaram fixos. Em que é que eles ficaram fixos? Eles ficaram fixos em alguma coisa que estava a descer desses céus. E que pousou sobre Jesus como uma pomba. E eles ouviram uma voz. Então o Espírito desce e a voz do Pai declara amor e prazer sobre o Filho. E este é o momento em que Jesus é publicamente identificado como o Filho amado. Ouça, isto é muito importante nós entendermos. Ele é declarado Filho amado antes de pregar, antes de curar, antes de escolher discípulos, antes de enfrentar tentações, antes de enfrentar oposição, antes de todas essas coisas. Ele recebe a afirmação, a declaração que atesta todo o seu proceder a partir dali. E o que é mais impressionante, e que nós devemos aprender com isso, é que somos amados pelo que somos em Cristo e não pelo que fazemos em nome dele. Muitas vezes nós lutamos com esta ideia. O nosso valor está dependente da forma como nós nos comportamos. Jesus sabia que não era preciso fazer nada para ser amado pelo Pai. Antes de fazer qualquer coisa, ele foi declarado pelo Pai. Ele é o meu filho e é nele que eu tenho prazer. Porque não tem a ver com aquilo que ele faz, tem a ver com aquilo que ele é. E muitas vezes nós permitimos que estas mentalidades entrem pela nossa cabeça. Nós somos o que fazemos. Não, irmãos. Nós somos quem somos em Cristo porque Ele declara que somos. Agora devemos fazer todo o esforço
sabendo que vamos errar, mas fazemos todo o esforço para nos comportar dignos da forma ou da vocação com que nós somos chamados. Mas o nosso valor não está naquilo que nós conseguimos realizar, está naquilo que Deus declara que nós somos. Jesus sabia isso de forma perfeita e Ele quer que nós aprendamos isso hoje. Jesus não é declarado amado por aquilo que fez, mas por aquilo que Ele já é. Então Jesus conhece o seu valor. O valor de Cristo não nasce e se sustenta pela tentativa dele ser alguém que agrada ao Pai. Agora eu vou ter a oportunidade, eu vou mostrar que eu mereço este amor. Mereço este amor? É assim que nós nos comportamos com Deus. Nós queremos merecer o amor. Em vez de ficarmos a desfrutar daquilo que já nos foi dado e declarado ainda antes de nós merecermos. Nós fomos amados em Cristo ainda quando nós éramos seus inimigos. Romanos 5 fala sobre isto. Nós fomos amados por Deus e declarados filhos ainda antes, porque éramos pecadores. Romanos 5, mais uma vez. Nós temos que entender isto de uma forma clara. Nós somos amados pelo Pai porque somos amados no Filho. Ele não parte para a missão com insegurança ou numa tentativa de provar o seu valor, nem da necessidade de conquistar algum reconhecimento perante as pessoas. Mas ele parte para a missão numa declaração que ele recebeu à frente da nata de todo Israel. Antes de qualquer realização. A missão de Jesus é sustentada na declaração, não na realização. Senão ele estava sempre atrás do resultado. E Jesus não estava atrás do resultado. Jesus não só conhece o seu valor, mas Jesus conhece a sua missão. Jesus serviu porque é amado. Jesus não serviu para ser amado. Mais uma vez, irmãos, nós temos que cuidar das nossas cabeças. Muitas vezes nós andamos a correr atrás do amor de Deus, ao invés de andarmos felizes e satisfeitos porque Deus nos amou, que são coisas completamente diferentes. Jesus não serviu para ser amado pelo Pai. Jesus serviu sendo e porque era amado. Essa é uma grande diferença que nós precisamos aprender. Porque muitos cristãos sinceros nunca descansam, porque vivem a tentar merecer algo que já foi dado pela graça. Eu quero merecer o amor de Deus. Não, o amor de Deus não se merece. O amor de Deus vem pela graça somente. Somente pela graça. E só se consegue receber mediante a fé em Cristo Jesus. Onde é que nós conhecemos isto? Onde é que nós percebemos isto? Pelas Escrituras. E tudo isto serve para a glória de Deus. Tudo isto é glória de Deus. Não vem das obras para que nós não fiquemos glorificados ou orgulhosos, porque aí já caímos. Mas muitos cristãos não descansam porque vivem tentando merecer algo que já foi dado pela graça. Então eles carregam culpas velhas, medos futuros, cobranças internas e a sensação de eu ainda sou insuficiente. Se está a pensar aí no seu lugar, isto sou eu, queira ter a noção, todos nós pensamos isso. Não há aqui ninguém que pense, eu sou suficiente. Em momentos da nossa vida nós dizemos, ainda não está, ainda não sou suficiente. Nós continuamos assim. E esse é um grande problema que nós temos, porque nós temos que perceber que nós somos satisfeitos em Cristo Jesus. Temos que nos libertar das culpas velhas, dos medos futuros, das cobranças internas. Então é não só necessário conhecermos o nosso valor como a nossa missão, mas é urgente conhecermos o nosso valor em Cristo. Ouça, a voz do Pai que nós ouvimos naquele momento no Rio Jordão, nós devemos ouvir hoje no nosso coração. E eu pus aqui assim as frases diretamente para nós. Tu és meu filho, no amado. Portanto, em ti tenho prazer. Ouça, isto são paráfrases que eu tirei de Efésios 1. Ouça mais uma. Porque nós devemos muitas vezes levar isso para nós.
Nós muitas vezes vemos, e predestinou para... E porquê é que não metemos isso na primeira pessoa? Então Deus diz-nos diretamente, predestinei-te em amor para seres meu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo a minha perfeita vontade. Ouça, adquira a palavra de Deus para si. Não é sempre para alguém, é para nós. Eu sou um filho amado. Só que nós pensamos na nossa mente, mas como é que eu posso ser amado? Porquê? Porque o nosso valor ainda está na nossa balança do que eu consigo fazer e realizar. E não naquilo que Deus já declarou pela sua graça. E que também pela sua graça nos vai capacitando para que nós iremos melhorando a cada dia. De fé em fé. Então deixe-me dizer o seguinte. Uma identidade sólida gera missionários saudáveis. Só uma identidade sólida é que gera missionários saudáveis. E agora nós pensamos, mas eu não fui chamado para ser missionário. Todo crente é chamado para ser missionário, porque todos nós vivemos em missão. Agora era quando eu ouvia um amém. Não é preciso. Não é preciso. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Isto é para nós assumirmos aqui e declararmos uns aos outros. Um missionário saudável só é saudável porque entende a sua identidade. João Batista cumpriu o seu propósito porque ele sabia quem era. Porque o que o mundo dizia dele era um homem estranho, vestido de vestes estranhas, que come comida estranha, o gajo é um maluco. E quando lhe perguntaram quem era, ele disse, eu sou aquele que o profeta Isaías dizia que eu sou. Pela voz do Isaías, Deus falou que eu era a voz que clama no deserto. E eu vou endireitar o caminho do Senhor. Eu vou identificar quem é o Messias. E vocês agora ainda devem estar à espera, mas ele ainda não me disse qual é a passagem que mostra que o João não sabia quem era o Messias. Querem ver comigo? Bom, alguém disse que sim, então a gente vai lá. Olha, eu não consigo abrir o meu telemóvel. Já consegui. João 1, porque só está no João. João revelou-nos muita coisa que os outros evangelhos não nos revelaram. Vocês já estão ali? Não. Ainda não, pois não? Pois eu não vos disse lá atrás. Eu agora fiz uma finta. Eu não lhes disse isto. Então, João 1, podemos ir pelo 25. Não, podemos ir antes um pouco. 21, que diz assim. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Quero-vos recordar que mais tarde Jesus, quando disse, não, Elias já veio. Era João Batista. Só que Jesus, ele sim, ele sabe todas as coisas, porque ele é Deus, mas João Batista não sabia, só sabia o que lhe era revelado. E é interessante, ele disse, não sou, és tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? E ele disse, então, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E ele diz assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após a mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E depois no versículo 29 diz assim, no dia seguinte de quê? Do batismo de Jesus. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E agora reparem no versículo 31, eu mesmo não, ele não conhecia Jesus ou ele ainda não o conseguia identificar como o Messias? Agora, qual é a explicação de João dizer que ele não sabia que Jesus era o Messias? Ainda que no momento do batismo ele identificasse Jesus muito mais clean, muito mais limpo, muito mais purificado do que o próprio João. Porque ele diz, então, se tu é que vens a mim, eu é que devia ser batizado por ti. Porque entre estes raças de víboras, tudo bem. Agora eu e tu, eu sei como é que tu te comportas. Mas João diz, eu não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim. Por isso batizando com água. Porque esta era a proposição de Deus. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E mais uma vez no versículo 33. Eu não o conhecia.
Eu não conseguia identificar, eu não sabia quem era o Cristo. Eu estava desalmado a batizar toda a gente, até que eu visse alguém a receber o Espírito do Senhor. Porque assim era o Messias. Venha comigo no versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele diz em versículo 34: pois eu de facto vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Extraordinário, não é? Nós misturamos as coisas todas e depois pensamos que João já sabia tudo e mais alguma coisa. Não, Jesus Cristo só foi identificado naquele dia. Por isso o batismo de Jesus é tão importante, porque inicia uma nova era para a humanidade. A missão de Jesus começa naquele dia com uma declaração: este é o meu Filho amado em quem tenho todo o prazer. O que é que Jesus já tinha sido feito? Como é que ele era reconhecido pelas pessoas? Zero. Como é que nós partimos hoje daqui? Zero, relativamente aos outros. Mas em relação a Deus, tu és meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E isso não depende do que tu fazes. Depende de quem tu és em Cristo Jesus. Nós fomos feitos novas criaturas. Todo o valor que nos era imputado até ali foi cravado na cruz. Todas as culpas foram cravadas na cruz. Eis que tudo se fez novo. Todas as coisas foram feitas novas. O quê? A nossa identidade. Eu recebi um novo cartão cidadão. Cidadão celestial. Cidadão do céu. Filho amado. Em quem Deus tem prazer. É a minha filiação. No meu cartão de cidadão celestial. É isso que nós temos que entender. Porque uma identidade sólida gera missionários saudáveis. Então o que é que nós podemos fazer? Uma análise da nossa vida. Como é que eu vou fazer a avaliação? Ouça, quando a nossa identidade não está bem resolvida ainda, nós fazemos algumas perguntas. Ou aqui algumas assunções. Eu vou dizer apenas 3. Sou um ativista espiritual. Sirvo em qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora, para ser aceite. Sou um ativista espiritual. Nós vamos andar sem uma missão identificada enquanto nós não tivermos a nossa identidade bem definida. Amém? Jesus só começou a missão bem identificada quando ele foi declarado com uma identidade clara. Vamos resolver esta situação na nossa mente. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos por causa daquilo que nós fazemos. Porque aí nenhum de nós se safava. Sejam honestos. Por mais que a gente tente ser o mais perfeito possível, sempre vai haver alguém que vai encontrar um defeito na nossa pessoa. Sempre. E nós vamos ficar definidos para aquela pessoa por causa daquilo que ela vê. Mas graças a Deus que o nosso valor não está determinado por aquilo que os outros veem em nós, mas está definido e identificado na boca de Deus. Outro é, vive em comparação. Meço o valor dos outros e os meus valores pelos dons que eu tenho e pelos resultados que eu consigo ter. Quando nós não temos a nossa identidade bem definida, nós andamos sempre em medição daquilo que eu faço em relação ao que os outros fazem. Porque eu preciso de ter esta comparação para me sentir valente, valioso, valoroso. Vivo balanceado entre orgulho e desânimo. Ou seja, a minha alegria depende do meu desempenho e da quantidade de elogios que eu recebo. E depois ponho na balança os defeitos que os outros reconhecem e as virtudes que eles reconhecem e a minha alegria e a minha felicidade está ali no meio. Bom, isto é quando nós não temos a nossa identidade bem definida. Nós não somos o que fazemos. Nós somos o que Deus declarou que somos. Nós acabamos de cantar isso. Agora, quando a identidade está ancorada em Cristo, o que é que acontece? Eu sirvo por convicção e não para provar o meu valor. Eu tenho noção da minha missão e eu vou fazer e cumprir aquilo que é verdade e aquilo que fui chamado a fazer. E não por aquilo que os outros dizem. Não servimos para impressionar ninguém.
Na medida que os outros ficam impressionados, então é aquilo que eu vou fazer. Naquilo que os outros dizem que eu faço bem, então é aquilo que eu vou dizer que eu vou fazer mais. Não sirvo mais para impressionar ninguém. Ou se eu não ajudo os outros, ou não dou esmolas, ou não ajudo ninguém a atravessar a estrada para ser reconhecido ou visto pelas outras pessoas. Porque eu conheço quem eu sou. Então nós não nos medimos pelo que fazemos, mas ouça bem isto. Mas servimos sempre com a gratidão por quem somos em Cristo Jesus. A nossa vida deve ser pautada pela gratidão de termos sido resgatados da nossa vã maneira de viver, pensar, falar e agir. E foi-nos dada uma nova identidade. E tudo o que fazemos deve provir dessa fonte. Então a aprovação de Deus, ela liberta-nos da pressão e da opinião externa. Ouça, aprenda com Jesus. Jesus viveu constantemente a ser pressionado. Ele foi rejeitado, ele enfrentou grande e forte oposição, ele enfrentou pressão. Ouça, Jesus tem a maior coleção de amigos falsos, de inimigos verdadeiros, mais do que nós podemos contar. E ele foi muitas vezes, ou eu diria, ele nunca foi compreendido. Foi sempre mal interpretado. Chegou a ser injuriado, traído e negado pelos mais próximos. Se Jesus tivesse iniciado a sua missão carente ou dependente da aprovação humana, então ele teria cedido, desistido à primeira crítica. Porque se houve homem criticado, foi Jesus. Mal interpretado, foi Jesus. Odiado, foi Jesus. Pressionado, oprimido, rejeitado, foi Jesus. Mas ele não se determinou por aquilo que os outros achavam dele. Ele determinou-se pela declaração: eu sou um filho amado e Deus tem prazer em quem eu sou. Então a voz das multidões foi calada, a voz do Pai foi aumentada. E vou-vos dizer o seguinte: a mesma liberdade que Jesus teve está ao nosso alcance. A mesma liberdade que Jesus teve está ao nosso alcance. Quando sabemos que Deus nos chama de amados, a voz das pessoas perde poder. A crítica não nos destrói, mas ouça, mas o elogio também não nos incha. Quando nós sabemos quem somos em Cristo, a crítica não nos destrói, mas da mesma forma, o elogio não nos incha, não nos orgulha. O fracasso não nos define, mas o sucesso também não nos domina. E este é um problema que nós temos, não é? Não queremos ser fracassados, queremos ter sempre sucesso. Porquê? Porque achamos que o nosso valor vem pelo sucesso que nós temos. Mas quando a nossa liberdade está em Cristo, tudo isto começa a ser aplanado. E nem a comparação se torna uma dependência. Pelo contrário, nós vamos ouvindo a voz do Pai dizer: tu és o meu filho, em quem tenho prazer. E aí nós somos, não só permitimos fazer, nós somos moldados por aquilo que o Senhor diz, pelo seu amor, pela sua identidade e pela sua vontade, pela sua missão. E assim nós iremos servir com mais dependência de quem Ele é e daquilo que Ele diz que nós somos. E menos dependentes ou dependentes do que as multidões pensam. Aí tornar-nos-emos mais humildes, mais verdadeiros, mais ousados e corajosos, que parece dizer a mesma coisa, mas na minha cabeça não é, e com muito mais amor para dar. Amém? Vou ver se o grupo de louvor possa subir. E vamos ter uma palavra de oração antes de nós levantarmos a nossa oferta. Nosso Pai, nós somos teus filhos por tua vontade, por teu plano, por teu desejo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Senhor, e continuaríamos, Senhor. Continuaríamos. Senhor, somos teus filhos amados porque tu escolhes ser assim. Porque tu escolheste que fosse assim. Ajuda-nos, ó Deus, a afirmar bem esta ideia e este princípio da tua palavra, da tua doutrina nos nossos corações, na nossa mente, para que nós estejamos bem arraigados em quem nós somos no amado.
Ajuda-nos a ler e a interpretar bem a tua intenção da tua escrita, da tua carta de amor para nós. Senhor, ajuda-nos a entender que nós não fomos amados por causa daquilo que fazemos ou vamos fazer ou cumprir no futuro, mas nós fomos predestinados em amor, no amado, para sermos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, da mesma forma que nós vemos o nosso Senhor Jesus. Tu nos deste a mesma identidade. Ó Pai, ajuda-nos a entender o quanto somos amados. Que isso determine não só o nosso valor na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, mas que também determine e defina a nossa missão aqui na Terra. Que nós não nos cansemos de andar a tentar agradar a este ou ao outro, a tentar ganhar sucesso aos olhos das pessoas, mas ajuda-nos em tudo sermos obedientes a Ti, como nós vemos na Tua Palavra, não só através de Jesus, que é o nosso mestre por excelência, mas em todos os outros que quiseram de alguma forma cumprir a tua justiça, como João Batista, e vimos hoje isso. Que ele não obteceu por conveniência, por resultado, por lucro, por sucesso, mas em tudo por obediência e em submissão verdadeira. Porque a alegria dele não estava em ter sucesso aos olhos do mundo naquele tempo, mas estava em ter sucesso aos olhos do Pai que o chamou. Ajuda-nos a ter este mesmo sentimento, Senhor. Precisamos urgentemente de conhecermos a nossa identidade em Ti, que sejas Tu a imprimir isso, a carimbar isso no nosso coração pelo poder do Teu Espírito, segundo a Tua vontade e a Tua palavra, que isso hoje seja gravado nos nossos corações. Que nós não precisemos de ninguém à nossa volta para dizer que valor nós temos, porque nós ouvimos a Tua voz dizer que nós somos Teus filhos amados, em quem Tu tens prazer. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim, segundo esta vocação com que Tu nos chamas. E queremos ser alegres, felizes, satisfeitos, completos nesta chamada. Ajuda-nos, ó Deus, para a Tua glória, para testemunho do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e que tantos outros à nossa volta possam ser atraídos pela Tua voz, que ecoa nos nossos corações e na nossa mente e se vê na nossa forma de viver. Testemunha, Senhor, em nós e através de nós, do Teu Filho amado, para a redenção, Senhor, daqueles que Tu ainda estás a chamar. Ajuda-nos, Senhor, a remir bem este tempo, porque os dias são maus, como Tu dizes e ensinas na Tua palavra. Ajuda-nos a não estar mais distraídos com aquilo que fazemos, mas ajuda-nos a ter cada vez mais noção daquilo que somos, de quem somos, para fazermos a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos levantar a nossa oferta em amor, vamos continuar a adorar a Deus com cântico.